Gente, bom dia, bem-vindos ao nosso Dose Diária de hoje. Como vocês estão por aí, tudo bem? Bom, então, hoje eu vou usar uma pergunta aqui. A gente está falando de empatia, do outro, da alteridade essa semana, e hoje eu vou usar uma pergunta aqui que parece muito simples, mas que eu acho que abre. Bom, pelo menos pra gente pensar, vamos lá. Oi, Manu, tudo bem? Eu nunca te escrevi antes, é a primeira vez. Esses dias tomei um Uber e na conversa ele me contou de uma nova categoria que o passageiro define antes, se o motorista tem que abrir a porta para ele entrar, se pode conversar ou não, qual rádio ele quer ouvir, qual a temperatura do ar ele quer, etc. Enfim, eu fiquei chocada com isso. E seguindo seu canal, vejo muito você falar sobre essas questões de para onde estamos caminhando no Dose Diária. E queria te pedir para discorrer sobre esse assunto. Parece que a Uber não é a única a implantar esses desdobramentos das opções, mas outros apps como o Cabify já trabalham assim. Enfim, parece que essa coisa das pessoas se sentirem bem e inferiorizar o outro é algo cada vez mais intenso. Ou será que, na verdade, isso sempre foi assim e só muda de roupagem ao longo da história? Obrigado, abraço. Bom, enfim, várias vezes eu tenho vontade de pensar um pouco aqui sobre os dispositivos que a gente cria para não se relacionar. E eu queria falar um pouquinho sobre isso hoje, tá? Da importância disso e de uma outra importância que eu acho que é mais importante do que a importância que parece ser importante de cara, assim. Vamos lá. Bom, eu acho que a gente vai produzindo de vários jeitos maneiras para não se relacionar e maneiras para se relacionar, né? Isso aqui, por exemplo, é uma maneira de se relacionar, né? A gente pode achar que não, é também uma maneira de gerar dinheiro, óbvio, mas é uma maneira de se relacionar também, de tentar se relacionar. Isso aqui, afinal de contas, é um tipo de diálogo, né? Mas um tipo de diálogo muito particular, né? Que é um tipo de diálogo que você tem, por exemplo, para comentar, menos risco no comentário que você faz. Você pode falar coisas e você não está colocado fisicamente no seu lugar da sua fala, né? Lá, isso muda muitas coisas, né? Não tem a sua materialidade sendo posta ali. Mas, bom, essa coisa da Uber, eu também eu já sabia disso, na verdade, e fiquei assim, mas onde é que a gente, sabe aquela coisa, onde é que a gente vai parar, onde é que a gente vai parar, meu Deus, as pessoas não vão mais conversar, e aí fui pesquisar e ler o que a Uber fala sobre isso, e eles então tem lá um argumento que eles querem ter distinção de categorias para os clientes poderem escolher. A ideia da distinção, né, que é outra falácia, o absurdo, o insano do nosso tempo, assim, das categorias blacks e Ubers, até Uber, né, a palavra, mas Super, Black, Master, Platinum e tal, Gold, cliente, não sei o que, personalité e tal, que é uma coisa que eu acho odiosa, assim, por exemplo, ontem eu vim de avião pra cá, então essa coisa das filas, né, o cliente e tal, e coisa, e eu fico olhando aquilo e eu não sou cliente nada, e eu fico sempre pensando, mas as pessoas não têm vergonha delas serem cliente Gold, assim, delas quererem, delas deixarem claro que elas querem estar distintas das outras, não é assim uma coisa preocupante? Você não devia ficar com vergonha disso, assim, de querer se afastar dos outros, não era para ser assim, né? E isso me intriga sempre, assim, sempre mesmo. E o aeroporto é um bom exemplo disso, né? As salas VIP e tal, e agora todas as categorias, né? As categorias de cliente. Então você não pode mais, por exemplo, mudar o voo se você não for um cliente Gold. Enfim, não importa. Mas e aí a Uber, né? E aí eu queria contar uma história. Esses dias eu ando bastante de Uber, enfim, eu ando a pé e ando de Uber no Rio, né? E aí eu tinha que pegar o Martim e peguei um Uber, porque eu estava atrasado para buscar ele na casa do meu irmão. E aí eu tinha acabado de tomar banho, tava de chinelo, e aí entrei no Uber e deixei o chinelo no assoalho do carro e coloquei o pé assim em cima do banco. Meu pé estava limpo, no meu pé, não era um tênis sujo, não é nada disso. Aí naquele momento, naquele instante, o motorista falou, por favor, você não coloca o pé em cima do banco? E eu falei, claro, perdão. E aí fiquei profundamente constrangido com o meu descaso, né, o desrespeito com o carro que é dele, né? O carro é dele, eu tô ali, eu estou naquele carro, mas o carro é dele. E aí fiquei pensando, fiquei nesse percurso pensando se eu pedia desculpa de novo, o que eu fazia, e com vontade de falar, cara, realmente que absurdo a pessoa entrar no carro de alguém, botar. Mas isso
E aí eu fiquei muito incomodado comigo, né, nessa situação, me sentindo muito idiota, me sentindo muito não percebendo a situação na qual a gente está, né? Que é uma coisa que acontece várias vezes com a gente na vida, a gente não percebe a situação na qual a gente está, a gente só se percebe, a gente só percebe o nosso desejo, né? A gente só percebe a nossa vontade, a nossa angústia, a nossa preocupação, que naquele momento eu tinha que olhar tal coisa e tal. A gente não percebe nada além disso. Isso é muito estranho que acontece. E aí fiquei pensando que aquela situação de conflito, é aí que eu queria chegar, aquela situação de conflito era fundamental para que eu percebesse o outro e a mim de outro jeito, percebesse a mim mesmo, me percebesse de outro jeito. Então, o que eu acho muito grave dessa situação não é nem a gente não conversar mais. Essa é obviamente grave, mas é a gente não ter pequenos conflitos. É que a gente com isso vai eliminando as zonas de conflito, não conflito guerra. Guerra é quando a gente não teve conflito antes, nesse sentido, de se remedir, de se recolocar. O conflito, a percepção do seu limite, a percepção do lugar do outro, do seu lugar, essa micronegociação constante que é existir, né? Numa relação, na cidade, no Uber, ou onde quer que seja, é um tempo todo bom, eu escuto o outro, eu percebo o outro, então até onde eu posso ir, o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, o que é absurdo, o que eu desejo, como eu desejo, essas percepções a gente vai perdendo. Essa é uma das minhas pinimbas, por exemplo, com o podcast. Todo mundo que diariamente, 10 pessoas me falam, faz um podcast. Tem um vídeo do podcast aqui, não sei se eu vou lembrar de botar, mas uma das minhas implicâncias, que é uma coisa muito pessoal, que nada, você faz o que você quiser da sua vida e tal, mas é essa coisa do nosso fechamento em micro coisas que a gente não... Então o podcast te possibilita estar na rua não ouvindo a rua. Tudo bem, você faz o que você quiser, você ouve música, o que você quiser fazer, mas essa impressão de que você pode cada vez mais se fechar é uma impressão de não relação, né? É uma vontade de não relação e é uma vontade do não conflito nesse sentido. É uma vontade... Não é que você não possa entrar no... Ontem eu peguei um táxi para vir para cá, do aeroporto aqui para a Casa da Flor, onde ela fica aqui. E o cara, o motorista do táxi, queria muito conversar e eu não queria conversar, eu estava querendo ficar quieto. Mas aí a conversa foi, e eu aprendi uma porrada de coisa, pensei uma porrada de coisa, me incomodei com uma porrada de coisa, a um tal ponto que a gente chegou aqui embaixo no prédio e ficou mais 20 minutos conversando, eu estava com fome, atrasado, com todas as minhas questões, muito coisas, mas, me pareceu mais importante conversar com ele naquele final de coisa, as questões dele, entender a vida dele ali e tal. Isso foi muito importante para me reentender, para me recolocar. Então, se a gente não tiver esse trabalho de recolocação constante, a gente vira só uma atuação cega dos nossos desejos, assim. E aí eu digo isso em muitos níveis, eu digo isso realmente em muitos níveis. Por exemplo, essa coisa da recolocação que a gente faz da linguagem hoje em dia, da nossa língua, do cuidado com as palavras, que a gente pode falar, o que a gente não pode falar, é maravilhoso, é fundamental, mas é maravilhoso não pela limpeza da língua, dos preconceitos que a língua carrega, por exemplo, das palavras que são preconceituosas, né, do que seria o politicamente correto, mas é maravilhoso pelas situações de conflito que isso pode gerar. Eu falei isso, puxa, o que isso quer dizer? O que isso diz de mim? O que isso diz de você? Então, a gente não pode eliminar o conflito e transformar o conflito numa valoração de 5 estrelas, 4 estrelas, 3 estrelas, que é o que eu posso fazer com relação ao Uber. Então, se ele fala demais, eu dou 2 estrelas para ele. Não, eu posso dizer para ele, olha, desculpa, eu realmente queria ficar em silêncio hoje. Eu tô, sei lá, não tô com vontade de conversar. É uma relação, afinal de contas, com o motorista da Uber ou com quem quer que seja, é um outro humano ali sentado, um outro humano aqui, um humano lá, e é uma relação. É uma relação e nessa relação você vai ter que negociar coisas e vai aprender coisas sobre você e sobre o outro, e sobre o limite das coisas. Se a gente não negociar, se a gente parar de negociar, a gente está em problema. Negociar é ter conflito. A gente precisa de conflito para viver. A gente precisa se medir, a gente precisa ver onde fica a linha de onde termina você e começo eu. Porque essa é a intersubjetividade, né? Se a gente vai perdendo isso, o que é que sobra? É um mito absurdo achar que existe o eu aqui, que existe, então tem as suas vontades, as suas preferências, as suas músicas, as suas questões, e que então existe um outro lá. Isso tá assim, isso tem que estar assim, isso tem que estar se negociando. Senão a gente caminha para um campo de total imbecilização, de assim, eu tenho o meu desejo, a minha vontade, a minha fome, a minha não vontade.
E aí como é que eu faço? Existe o outro, e aí são 6 bilhões de pessoas com seus próprios desejos aqui, fechadas sem ver. Isso não é possível, isso simplesmente não é possível porque o seu desejo depende do outro. Né? O seu limite depende do outro, a sua vontade depende do outro, a realização do seu desejo depende do outro. O tempo todo, ela é o outro, né? Não há como fazer essa distinção. Enfim, e eu acho que isso então é importante para pensar que a gente precisa continuar se relacionando e a gente precisa continuar tendo problemas. A gente precisa continuar tendo problemas para que a gente possa, nesses problemas, perceber o outro, se perceber e continuar pensando sobre empatia, né? Então, você fala, tá, então esse cara tem essa questão aí específica, que não é a minha, mas ela existe, ele gosta de ouvir isso, por isso, por isso, por isso. Por quê? Por quê? Por que você gosta dessa rádio? Que rádio é essa? E é assim a gente constrói empatia, nesse sentido. Assim a gente tenta entender o outro e tenta se entender nesse processo e aprender sobre si. Enfim, o que vocês acham? Gente, muito obrigado, se inscreve no canal, curte esse vídeo, compartilha esse vídeo, manda ele para alguém, talvez ele sirva para alguém que está aí se fechando cada vez mais. Comenta aí embaixo, leia os comentários são incríveis, eu agradeço sempre muito, muito obrigado pelos comentários, gente, muito obrigado de verdade. Amanhã a gente continua, manda perguntas aí pra mim, por baixo ou pelo direct do Instagram se quiser. E amanhã a gente continua com mais uma questão e uma tentativa de elaboração das coisas e de continuar pensando e se relacionando, tá bom? Obrigado, gente, até amanhã, tchau!